8 em ponto, marcou o quinto sinal. Bom dia, no ar o Jornal Gente, a partir de agora, aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje é terça, 14 de fevereiro de 2023. Bem, quando a gente vê o que acontece aqui no dia a dia do noticiário do Brasil, existem coisas tão estranhas, não é? Tem ministro do Supremo que vem a público, dá opiniões políticas, atuar como analista. O presidente da República que tem batido quase que diariamente no presidente do Banco Central, sem subterfúgios, com nome, sobrenome, alguns adjetivos. E agora o presidente do Banco Central, que ocupa uma das funções mais relevantes em qualquer país em termos de administração econômica, é o dono da política monetária, não é? E uma das pessoas normalmente mais reservadas de todos os sistemas. Um espirro que o presidente do Banco Central dá pode provocar oscilação no mercado. É por isso que normalmente essa função, assim como a de ministro do Supremo Tribunal Federal, também requer um pouco de recato. O presidente do Banco Central concedeu uma longa entrevista ontem ao programa Roda Viva da TV Cultura. Deve ter pensado o seguinte: já que eu estou apanhando em público, eu também preciso ter espaço para me manifestar. Roberto Campos Neto disse que sim, o Banco Central tem que se preocupar com o bem-estar social, mas ressaltou que a inflação é o pior dos males em relação ao combate à desigualdade e falou sobre a questão mais nevrálgica dessa semana, que é meta de inflação, até porque, depois de amanhã, quinta-feira, existe a reunião do Conselho Monetário Nacional e esse assunto pode sim ser colocado em pauta. O Brasil teria mais ganho se aumentasse a meta de inflação? Essa que está aí não vai ser cumprida, mas sinalizar um aumento, sinaliza uma expectativa maior de inflação para o mercado e isso pode fazer com que a expectativa se transforme em realidade. Roberto Campos Neto respondeu o seguinte ao ser questionado sobre o acerto ou não de uma eventual mudança na meta de inflação do Brasil. Em nenhum momento, né, a gente defendeu simplesmente aumentar a meta no sentido de ganhar flexibilidade, mesmo porque não é nossa crença. A gente acredita que se a gente faça uma mudança de meta no sentido de ganhar mais flexibilidade, o efeito prático vai ser perder flexibilidade, porque tem muita divergência entre economistas sobre algumas coisas. Mas tem um grupo de economistas que acredita muito no sistema de metas que está um pouco dividido. Tem um grupo de pessoas que diz, olha, essa meta é muito baixa mesmo, a inflação basal americana subiu muito, então a gente precisa entender que ficou muito difícil atingir essa meta, porque a meta foi feita num cenário onde a inflação mundial era baixa, você acreditava que a pandemia ia gerar deflação, então tem um grupo de economistas que pensam assim. E tem um outro grupo de economistas que dizem, não, olha só, se você aumenta a meta, num momento como esse, onde a meta está um pouco desancorada, o que vai acontecer é o seguinte, os economistas e os analistas vão projetar uma meta que é igual à nova meta, mas como a meta foi aumentada em um momento onde você não está atingindo a meta, ela vai pedir um prêmio de risco maior ainda. Então você não só não vai ganhar flexibilidade, como vai perder. Hoje eu me situo nesse segundo grupo. Eu acho que se a gente fizer uma mudança agora, sem ter um ambiente de tranquilidade e um ambiente onde a gente está atingindo a meta com facilidade, o que vai acontecer é que você vai ter o efeito contrário ao desejado. Bem, na quinta-feira, na reunião do Conselho Monetário Nacional, quem compõe o Conselho? CMN, não é? Para os íntimos, na linguagem do jornalismo econômico. O presidente do Banco Central, a ministra do Planejamento e o ministro da Fazenda. Se a gente olhar por voto, 2 contra 1, se esse assunto for mesmo colocado em pauta. Não está na pauta, mas pode vir a ser. É mais um capítulo dessa briga pública que tem sido travada, envolvendo, e foi começada pelo governo federal, mas envolvendo o governo federal e agora o Banco Central. E dentro dessa mesma disputa, o PT tem servido como braço ali, ponta de lança nessa questão. Ontem o líder do PT na Câmara, o deputado Zeca Dirceu, divulgou que haverá hoje um ato do Sindicato dos Bancários contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a favor da redução da taxa básica de juros, manifestação que foi convocada para o meio-dia na frente do Banco Central em Brasília. Nessa entrevista de ontem, Roberto Campos Neto em nenhum momento deu nenhum sinal de que tenha mais leve vontade de largar o mandato.
que vai até o fim de 2024. 8 horas 5 minutos, Jornal Gente aqui pela Rádio